Olá, pessoal. Finalmente estamos conseguindo apresentar a 12ª videoaula de Medicina Legal. Já estamos em 2021. Então, nesta aula, nós vamos falar sobre a energia radiante. Mas não a energia radiante não ionizante. Vamos tratar da energia radiante ionizante. Aquela que penetra na célula e arranca elétrons das moléculas, alterando as propriedades químicas daquelas moléculas. Isto pode causar uma série de transtornos, principalmente nas células de grande capacidade de reprodução, como as células da medula óssea vermelha, lá na epífise, na extremidade dos ossos longos, e lá na medula óssea vermelha dos ossos achatados, porque lá é que são produzidas as células do sangue, os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Inclusive aqueles que respondem pela nossa imunologia. Por isso, essa radiação ionizante, quando ela penetra no corpo, ela pode causar alterações as mais incríveis que você possa imaginar. Então, vamos lá? Videoaula 12, Medicina Legal, é parte da traumatologia forense, energia radiante. Vamos nos preocupar com a energia radiante e ionizante. Você vai se acostumar a falar nas partículas alfa, nas partículas beta e na radiação gama. Essa é que é a principal, a mais perigosa de todas. E nós já falamos que quanto menor o comprimento de onda, mais rápida é a vibração. Quanto mais rápida for a vibração, maior é a capacidade de penetração da energia radiante no organismo. Então, cuidado, comprimento de onda, frequência. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. E essa frequência é medida em vibrações por segundo, hertz. Então, você vai aprender essas palavras, mesmo que você não goste muito. Voltamos lá para o nosso quadro. Olha lá. Isótopos radioativos, naturais e não naturais. E nós vamos ouvir falar em Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, Fukushima, Goiânia e o Césio 137. É aqui que você vai desenvolver o seu conhecimento, ok? Vamos lá então? Começar. Lesões e morte causadas pela energia radiante, mas a radiação ionizante. Isótopos radioativos que emitem partículas alfa e partículas beta, e como também emitem as ondas eletromagnéticas tipo gama, as mais penetrantes, as que penetram e atravessam o corpo. Você já vai ter uma ideia da capacidade de penetração dessa radiação gama, ok? Vamos lá. Olha, todo mundo sabe um time de futebol, conhece o Neymar, conhece o Zico, conhece uma série de jogadores, conheceu o Maradona, conheceu uma série deles. Mas essa equipe que está aí é a equipe da radioatividade. Gente que viveu e morreu para poder mostrar a gente o mundo que nós estamos vivendo hoje. Então você está vendo aí uma série deles. Röntgen, Becquerel, Pierre Curie, Marie Curie, Max Planck, Einstein, Compton e Niels Bohr. E há uma série de outros, mas esses aí são os mais importantes. Poxa, professor, mas como é que eu faço para saber essas coisas todas? Bom, se você tiver em dúvida, aí eu escrevi aqui para você, se você tiver tempo e interesse, tem um glossário sobre radioatividade, que normalmente não é pedido em prova, mas você acessa lá esse site e você vai encontrar explicações as mais incríveis que você possa imaginar, ok? Vamos seguir então, olha lá. Aí você está vendo o que aconteceu em Hiroshima, quando houve a explosão, primeira explosão atômica durante a guerra,
1944, você repara, o centro da explosão, tudo foi destruído. E à medida que aquele blast se expandia, todas as pessoas que se encontraram até 11 quilômetros quadrados, 11 quilômetros quadrados afastados do centro da explosão, apresentavam queimaduras de primeiro, segundo, terceiro grau. As que estavam mais próximas não sobreviveram. Mas a 11 quilômetros de distância, a radiação causava seus efeitos com queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. Entendeu? Só para você ter uma ideia do que aconteceu em Hiroshima. Mas não foi só em Hiroshima. Como o Japão não se rendeu com a explosão de Hiroshima, foi lançada outra bomba em Nagasaki. Em Nagasaki, o efeito devastador foi aproximadamente o mesmo. Puxa, professor, então isso não vai estudar essas questões de guerra? Não. Nós vamos ver, por exemplo, o que aconteceu aqui, ó, uma usina nuclear em Chernobyl. Num determinado momento, o aquecimento foi excessivo por uma falha na refrigeração e houve uma explosão no reator. Aí você pode imaginar toda aquela quantidade de agentes radioativos espalhados no ar. E aí você vê essa imagem aí, mostrando a você que num raio enorme, numa expansão enorme, todo aquele material, o solo, o ar, as águas, tudo estava contaminado de elementos radioativos. E você já aprendeu que o elemento radioativo, ele tem uma meia-vida. E a meia-vida pode ser uma meia-vida de segundos e pode ser uma meia-vida de centenas e milhares de anos. Então, como não havia condição de esperar que aquele material radioativo desaparecesse, então tiveram uma ideia, envolveram toda a usina em concreto, porque a radiação gama atravessa inclusive o chumbo, mas não atravessa o concreto. Então criaram um sarcófago de concreto em volta da usina, e a usina ficou sepultada no concreto. Mas não bastou sepultar a usina no concreto, porque todas aquelas imediações que foram contaminadas pelos elementos radioativos estão radioativos até hoje. E nós sabemos que isso aí nem sempre é revelado com toda clareza pelos governos, nem toda clareza pela imprensa, e a população normalmente só tem uma pontinha da verdade, senão o mundo ficaria muito difícil de ser vivido. Se não houvesse umas mentirinhas, às vezes um pouco maiores do que a gente esperava, a gente não suportaria viver. O que é importante é que Chernobyl está lá, sepultado num monte de concreto. E a coisa evoluiu, e a coisa avançou, e de repente nós tomamos contato que houve um maremoto no Japão, e aquele maremoto numa escala 9 criou uma onda fantástica, um tsunami. E esse tsunami causou uma destruição parcial numa usina nuclear em Fukushima. E aí lá em Fukushima também toda aquela área onde houve derramamento desse material radioativo também ficou contaminada, ficou destruída, e aí, evidentemente, cada governo conta a história como foi que conseguiu se livrar daquele acidente nuclear e tornar aquela região normalmente habitável e suportável. E a gente acredita nessas histórias todas. Então, você, se tiver interesse, vai lá na internet e vê a história de Chernobyl, vê a história de Fukushima, vê a história de usinas americanas, e de repente você vai até encontrar usinas nucleares aqui no Brasil. Mas não se espante, não. Primeiro, tenha certeza do que está acontecendo. Ok? Professor, para que isso tudo? Estamos perdendo tempo, isso cai na prova? Pois é. É a partir daí que a gente vai começar a entender o que cai na prova. Olha lá.
Radiação ionizante. Radiação que, ao atingir moléculas ou átomos, você sabe que no átomo, o número de prótons, cargas positivas, é igual ao número de elétrons, carga negativa. Os átomos são neutros. As moléculas, também o número de prótons, cargas positivas, é igual ao número de elétrons. As moléculas também são neutras. E aí elas estão organizadas. Os átomos estão organizados, as moléculas estão organizadas. Aí vem uma radiação ionizante, e essa radiação entra no átomo, essa radiação entra na molécula e causa um distúrbio nesse átomo e causa um distúrbio nessa molécula. E esse átomo e essa molécula alterado, ele começa a ter funções diferentes do que ele teria normalmente. E é daí que surgem as complicações causadas pela energia radiante ionizante, aquela que transforma átomos e moléculas em íons. Porque a radiação luminosa, a radiação acústica, essa normalmente é também uma radiação, mas não é ionizante, não causa os mesmos danos que a radiação ionizante pode causar. É claro que um excesso de luminosidade faz mal. É claro que o barulho intenso faz mal. Isso cai na prova. Você não pode ter uma luminosidade muito grande, que você pode ter até uma cegueira. Você não pode ter um som muito grande, que você pode até ficar surdo. Mas isso aí não é uma radiação ionizante. Quando se trata de radiação ionizante, aí o perigo é muito maior, porque vai lá para dentro do seu corpo criar alterações as mais incríveis que nós vamos observar. Ok? Então vamos lá. Feito isso, você já olhou o quadrinho, está certinho, está tranquilo. A gente vai começar a rever a aula anterior. Olha lá, lembra da aula anterior? Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência, menos agressiva é a radiação. À medida que o comprimento de onda vai diminuindo, a agressividade da radiação vai aumentando. Isso é que é importante para a prova. Quanto menor o comprimento de onda da radiação, mais penetrante ela é. Quanto mais penetrante ela é, mais ionizante ela é. Quanto mais ionizante ela é, mais perigosa ela é. Ok? E aí você vai pensar, primeiro, na radiação gama, que é aquela que atravessa tudo, menos o concreto. Ah, mas eu boto um avental de chumbo. A radiação gama atravessa o avental de chumbo. Ela só não atravessa a parede bloqueada de concreto. Por isso que as usinas nucleares são forradas com tudo, mas no final tem aquela carapaça de concreto para impedir que a radiação se espalhe pelo ambiente. Ok? Pronto? Professor, e nós aqui? A radiação que vem do Sol, opa, graças a Deus, ela bate lá na camada da atmosfera e reflete, vai embora. Só uma quantidade muito pequena é que atravessa e que atinge a gente. Já há cálculos mostrando quanto de radiação gama a gente pode receber durante um ano. Isso aí, você, se tiver curiosidade, vai lá folhear aquele glossário que eu selecionei no início da aula. Tá? Muito bem? Vamos lá, então. Visto isso, vamos seguir. O que é que nós temos ali? Lesões causadas pela radiação ionizante. Opa, agora é questão de prova. Como a radiação ionizante ela vai provocar queimaduras, lá na aula de queimadura, nós temos queimaduras de primeiro grau, queimadura de segundo grau, queimadura de terceiro grau, queimadura de quarto grau. Nós já vimos. No primeiro grau, o eritema, aquela vermelhidão da pele, né? Depois vem aquelas bolhas, as chamadas flictemas, queimadura do segundo grau. Depois vem a escarificação da derme, a queimadura de terceiro grau. E depois vem a carbonização, a queimadura de quarto grau. Isso na energia térmica comum.
Quando se trata de radiação, a coisa é mais ou menos igual, mas recebe nome diferente. É aí que você vai entender. Olha lá o nosso quadro. Ó. Começa vermelha, a região fica vermelha. Um eritema. Mas, curiosamente, os pelos começam a cair. A ação é eritematosa e depilatória. Essa radiação começa a depilar o indivíduo. Os pelos começam a cair. Aí aparecem bolhas, aparecem as flictenas. E depois que essas flictenas se rompem, aí aparece uma úlcera. Cuidado! Aquilo que você chamava de escarificação da derme, lá nas queimaduras, agora é uma úlcera. E essa úlcera pode se aprofundar mais ou menos. E é de dificílima cicatrização. E aí o que acontece? Depois que acontece essa úlcera, aquela região vai apodrecendo, ela vai necrosando, aí ocorre a necrose. Morte de milhões e milhões de células naquela localização. E alguns autores chamam a necrose de gangrena. Então, se você olhar na prova, aí você vê o eritema, a flictena, você vê a úlcera e você vê a necrose ou gangrena. Ação da radiodermite, ação da radiação na superfície corporal. No corpo faz isso. Mas o que mata é lá dentro. E aí você vai notar uma coisa boa para a prova. Olha lá, vamos ver? Num dado momento, alguém descobriu que se ficar perto de alguns materiais, esse material emite uma forma de radiação e essa radiação passa pelo corpo humano e faz o destaque dos tecidos moles com os tecidos duros. E se você colocar aquilo num papel especial, aparece o desenho das estruturas mais duras, ou seja, os ossos. Ah, meu Deus! Estava descoberto lá atrás o raio-x. E o raio-x nada mais é do que uma forma de radiação que penetra no corpo. O raio-x penetra, atravessa com facilidade as partes moles, mas é detido pelas partes mais rígidas. Por isso, a gente consegue observar as imagens ao raio-x, como aconteceu isso aí. Agora, cuidado, hein? Questão de prova. As pessoas que trabalham em serviço de raio-x e que manuseiam constantemente esse material, e nem sempre os equipamentos estão devidamente forrados e revestidos, e a exposição à radiação é muito prolongada, esses profissionais do raio-x costumam ter queimaduras, eritema, costumam ter bolhas, flictenas, e costumam ter úlceras. Como o raio-x foi descoberto por um físico chamado Roentgen, o Roentgen deu nome a essa radiação. E aí, em homenagem a ele, essas lesões que aparecem nas mãos dos profissionais que trabalham com raio-x são as úlceras de Roentgen. Então, quando aparecer lá na prova a úlcera de Roentgen, você já sabe que isso aí é lesão crônica causada pela radiação. Um dos grandes conhecedores da radioatividade, Becquerel, quando ele começou o seu trabalho, ele tinha uma pequena caixinha, e nessa caixinha ele tinha rádio. Rádio é altamente radioativo. E o Becquerel andava com isso no bolso. E, de repente, ele começou a notar que na região próxima do bolso, onde estava aquela caixinha, começaram a aparecer queimaduras, começaram a aparecer pequenas úlceras, e aí o Becquerel falou assim, caramba, isso aí deve ser esse negócio que eu estou usando aqui, carregando para lá e para cá. Aí ele começou a notar
que aquele material que estava ali emitia alguma coisa que não se via, mas que penetrava no corpo e causava lesões. Percebe? O início foi muito complicado. Quem trabalhou com isso não sabia da malignidade dessa radiação. Por isso, quase todos eles morreram das complicações causadas pelo material que eles tanto trabalharam. Ganharam o prêmio Nobel, ganharam títulos mundiais, mas morreram em consequência da radiação, porque eles não conheciam realmente o poder lesivo daquele material. Homenagem a essas pessoas, ok? Vamos voltar para lá então. Aí está o raio-x. Quando você ouvir falar no raio-x, ultra de Röntgen. Röntgen, segundo consta lá, é assim que se pronuncia, tá? Muito bem. Aí nós vimos isso aqui no slide anterior, na primeira aula, né? As radiações vêm, mas graças a Deus, a maioria não passa. A maioria bate nas camadas da atmosfera e volta. Algumas passam. E as que passam, graças a Deus, nos mantém vivos aqui embaixo. Pronto? Vamos lá então? Ah, professor, nós já vimos isso na aula passada. Estamos perdendo tempo. Não, estamos ganhando tempo. Olha lá, os raios ultravioletas A, B e C. Os A, que são extremamente o quê? Os A passam e vêm ajudar o nosso corpo a funcionar. Bendito sol, né? A nossa vitamina D, né? Que nós temos que apanhar um solzinho todo dia para poder, e o Brasil é ensolarado, haja raios ultravioleta do tipo A. O tipo B também entra, mas o tipo C não entra, porque o tipo C é altamente lesivo. E aí a nossa camada de ozônio lá na atmosfera, ela não deixa os raios ultravioletas tipo C penetrarem. Mas cuidado, aqui embaixo existem algumas lâmpadas que geram raios ultravioletas tipo C. Tem que tomar cuidado com essas lâmpadas. Quando trabalhar com raios ultravioletas, principalmente na área da criminalística, não pode ser com tipo C. Tem que ser com tipo A ou com tipo B. Isso aí você vai aprender quando estudar as pesquisas de esperma, as pesquisas de material biológico, em lugares onde você não olha, não consegue perceber a olho nu, mas se você usar o raio ultravioleta filtrado, você consegue levantar aquela imagem. A criminalística tem hoje em dia um alcance muito maior do que no passado. Então, reparem, os raios ultravioletas, A, benéficos, os B, interessantes, mas os C, nem pensar, ok? Não pense no raio ultravioleta tipo C, porque ele é altamente maligno para a nossa pele, tá? Vamos seguir então? Vamos lá? Eu acho que essa imagem aí vai falar mais claro do que eu estava falando, percebeu? Olha lá. O A vai lá embaixo, na derme, né, e faz o trabalho que ele tem que fazer. O B já não vai tão profundo. E a gente não vai nem pensar no C, porque o C é altamente lesivo e poderia causar lesões muito graves no nosso corpo, inclusive nos olhos, a catarata. Ok? Muito bem. Esses raios cósmicos atingem a Terra incessantemente e trazem radiações ionizantes e não ionizantes. Nessas radiações vêm partículas. Essas partículas atômicas são partículas alfa e são partículas beta. As partículas alfa, elas são positivas. Por que elas são positivas? Porque elas são formadas por dois prótons e dois nêutrons. Como ela tem dois prótons e tem dois nêutrons, a carga elétrica dessa partícula é positiva. Então, na hora que essa partícula vem pelo ar, essa partícula captura elétrons. E na hora que ela tem dois prótons e captura dois elétrons, ela se transforma num átomo, um átomo de hélio. O hélio é um gás nobre, um gás que não se relaciona com ninguém, ele é nobre. E, repara, a partícula alfa
vai se transformar no gás hélio quando essa partícula alfa, que tem 2 prótons e 2 nêutrons, ela capturar 2 elétrons. Aí ela fica neutra. E ficando neutra, carga elétrica zero, aí ela é um átomo de hélio. Então, cuidado na prova. A partícula alfa não é um átomo de hélio. Ela vai ser um átomo de hélio quando ela capturar 2 elétrons. Percebeu? E essa partícula alfa, ela tem uma velocidade que é muito menor do que a velocidade da luz. Mas quando ela bate no corpo, pá, é uma pancadinha. Só que ela não consegue atravessar a nossa camada da pele. A camada córnea não é atravessada pela partícula alfa. Uma folha de papel segura a partícula alfa. A partícula alfa não penetra. Então ela não deveria ser perigosa. Mas às vezes a pessoa ingere o produto que está eliminando partículas alfa. E a partícula alfa dentro do corpo, onde não tem a camada córnea da pele, ela pode causar lesões pela ação repetitiva daquelas pancadas que ela fica dando em cima da mucosa. Então, normalmente, partícula alfa não causa lesões, salvo se for ingerida. Agora vem a partícula beta. A partícula beta é nada mais, nada menos que um elétron. O peso, a massa, é desprezível, mas tem uma altíssima velocidade, muito próxima da velocidade da luz. Então, quando a partícula beta vem, ela consegue penetrar pela camada córnea da pele. Ela consegue chegar na derme. Por isso, como ela tem grande quantidade de energia, ela produz queimaduras. Então, veja, a partícula beta pode causar queimaduras, pode causar eritema, pode causar flictenas, pode causar até úlceras, dependendo da resistência maior ou menor da pessoa atingida e da quantidade de partículas beta que está atuando em cima daquela pessoa. Percebeu isso? Engraçado. Partículas alfa, partículas beta. Agora, quando se trata da radiação gama, a radiação gama vem e atravessa, vai embora. Vou repetir, atravessa inclusive o avental de chumbo e vai embora. Só é detida por uma barreira de concreto. Isso é o que pode cair na sua prova. Percebeu? Aí eu peguei aqui, vou botar uma imagenzinha para você. Olha lá, você já viu que a radiação ionizante, menor comprimento de onda, é a mais perigosa. Radiação não ionizante, maior comprimento de onda, é a menos perigosa. Ok? Vimos isso. Aí eu botei essa imagem aqui, copiada da internet. Olha lá. Você vê, a partícula alfa parou na folha de papel. A partícula beta, ela consegue atravessar a camada córnea da pele, mas não aprofunda muito. Agora, a radiação gama, ela vai embora, atravessa tudo. E eu ainda botei essa imagem aqui para deixar bem claro, que ela passa por tudo, mas fica barrada por uma camada de concreto. Então, o que pode cair na prova é a capacidade de penetração dessas partículas, alfa, beta, e da radiação gama. O raio-x é uma forma de radiação ionizante que é mais penetrante que a partícula beta e menos penetrante que a radiação gama. Percebeu o raio-x? O raio-x para no avental de chumbo, mas a radiação gama não. A radiação gama atravessa o avental de chumbo. Aí, como você vai muito por imagens, eu coloquei essa imagem aqui também obtida na internet. Olha lá. As partículas alfa ficam barradas pela pele, as partículas beta penetram superficialmente, podem causar queimaduras, e a radiação gama ela atravessa e vai embora. E é neste momento que você tem que entender que essa radiação gama, sendo ionizante, ela vai lá na medula óssea e altera a capacidade reprodutiva da medula óssea. E aí a hematopoese, a produção do sangue, cai. As plaquetas em 10 dias, lá embaixo.
a produção de glóbulos brancos se acaba. Por isso, essas pessoas vítimas da radiação, elas são perfeitamente atacadas por bactérias, por infecções que normalmente o nosso corpo resiste. Mas como ela está sob o efeito da radiação, ela não consegue produzir células para combater as infecções normais que acabam com as pessoas. Então, o que vai matar na radiação é a perda da capacidade hematopoética da medula óssea, principalmente. Fora as outras alterações que podem acontecer, principalmente nas células reprodutoras. Porque na hora que você altera a formação dos genes, aquele descendente ele vai nascer com mutações causadas pela radiação. Radiação ionizante gama. Por favor, guarda isso, que isso é muito importante para a sua prova. Tá? Vamos lá. Seguindo, o que nós temos agora? Componente da partícula alfa. Já falei, olha lá, é como se fosse um átomo de hélio. Tem 2 prótons e 2 nêutrons, mas não tem elétrons. Se não tem elétrons, ela não é um átomo ainda, é apenas uma partícula. Quando ela capturar elétrons, é que ela vai se transformar no átomo de hélio. Ok? Cuidado, então, com a partícula alfa, ela não é tão inocente quanto parece que é. Tá? Vamos ver outro slide agora. Aí eu fiz uma imagenzinha, como é que você tem a formação da partícula alfa. Cuidado! Primeira lei de Soddy. Ah, meu Deus, como eu sabia esses nomes. Pois é, tem um cara chamado Soddy, e o Soddy fez 2 leis. Uma lei chamada primeira lei, outra lei chamada segunda lei. E na primeira lei de Soddy, por favor, olha lá, está escrito, não tem sofrimento nenhum para entender isso. Ao emitir uma partícula alfa, que tem 2 prótons e 2 nêutrons, forma-se um novo elemento. Ah, professor, eu nunca estudei química, dá uma ajuda aí, vou dar para você. Na tabela periódica, onde estão colocados os elementos atômicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai embora, já estamos em 100 e tanto. Cada elemento recebe o seu nome, o crachá, o nome dele é pelo número de prótons que ele tem. O hidrogênio é o primeiro, só tem um próton. Como ele só tem um próton, ele é o hidrogênio. Se você pegar o carbono tem 6. 6 prótons é o carbono. Se você pegar o nitrogênio tem 7. Ou seja, quando você quiser saber o nome do elemento, veja o número de prótons. O número de prótons é que dá o nome do elemento químico. Só que dentro do núcleo, além dos prótons, você tem os nêutrons. E quando você soma os prótons com os nêutrons, você tem uma coisa chamada massa atômica. E a massa é a soma dos prótons com os nêutrons. É por isso que você ouve falar assim, hidrogênio 1, hidrogênio 2, hidrogênio 3. O hidrogênio, ele só tem um próton. Mas de acordo com o número de nêutrons que ele tem, ele é um hidrogênio 2, ele é um hidrogênio 3. Quando você tem o carbono, você tem o carbono 12, tem o carbono 13, tem o carbono 14. Mas todos eles têm 6 prótons. Quando você tem um nitrogênio, você tem o nitrogênio 14, tem o nitrogênio 15, mas quando é nitrogênio, ele só tem 7 prótons. Ou seja, quando você tem urânio, ele tem um determinado número de prótons. Mas tem urânio 235, 232, 200, entendeu? O número, a massa atômica muda. Mas o peso atômico, o número de prótons, não muda. Então, quando você quiser saber quem é o elemento, olha o número de prótons. Mudou o número de prótons, o nome dele muda. Se mudar a massa atômica, prótons mais nêutrons, mas não mudar o número de prótons,
O nome dele é diferente, mas ele continua sendo urânio 235, urânio 232, percebeu? Mudou a massa atômica, mas o número de prótons não muda. Quando você escuta falar em Césio 137, tem o Césio 133, tem o Césio 135, mas enquanto ele tiver 55 prótons, ele é o Césio. No momento que ele adquire mais um próton e passa a ter 56, ele já não é mais o Césio. Ele agora já vai se chamar bário. Ou seja, mudou o número de prótons, muda. Ah, professor, como é que eu vou saber esses nomes todos? Tem um negocinho chamado tabela periódica, que a gente aprende lá no curso científico. Aí você vai na tabela periódica e vê o número atômico, o número de prótons. A massa atômica, a soma dos prótons com os nêutrons. E para ele se chamar átomo, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Se o número de prótons for diferente do número de elétrons, ele não é mais um átomo, ele é um íon, ele é um viajante. Ele está procurando alguém para reagir. Quando ele é átomo, ele não procura ninguém para reagir. Mas quando ele é um íon, ele procura alguém para reagir. Porque ele quer ficar neutro. Ele quer ficar com uma carga elétrica zero. Os átomos e as moléculas têm carga elétrica zero. Por isso que a radiação ionizante, ela vai lá, arranca elétrons da estrutura e transforma o átomo ou molécula em íon. E aí desorganiza toda aquela fisiologia que tem dentro da célula, ok? E daí a catástrofe geral pode acontecer. Vamos voltar lá então. Nós estamos vendo aqui, vimos isso aqui, a lei de Soddy, então nós vimos. Agora cuidado, hein? Agora, quando você tem a lei de Soddy, vai acontecer outra história. Primeiro foi uma partícula alfa, agora é uma partícula beta. Aí está aí, a partícula beta nada mais é do que um elétron. Nada mais do que um elétron. E aí você tem que decorar, por favor, decora, olha lá. Na radiação de partículas beta negativo, olha lá, hein? Um nêutron dentro do núcleo se transforma em um próton. Um nêutron dentro do núcleo se transforma em um próton. Nêutron não tem carga elétrica. Próton tem carga elétrica. E de repente acontece alguma coisa e um nêutron que estava dentro do núcleo se transforma num próton. Gente, na hora que o nêutron se transforma em próton, o número atômico daquele elemento mudou. O nome dele vai mudar. Percebeu? Ah, estou entendendo. É por isso que o carbono 14, ele tinha 6 prótons, porque ele é carbono. Ele tinha 8 nêutrons, porque ele era o carbono 14. Aí, de repente, aquela estrutura emite uma partícula beta. Toda vez que emite uma partícula beta, um nêutron vira um próton. Ora, se ele era o carbono 14, ele tinha 6 prótons. Quando um nêutron virou próton, o produto passou a ter 7 prótons. Quem tem 7 prótons não é mais carbono. Agora é nitrogênio. É por isso que o carbono 14, quando ele emite uma partícula beta, ele se transforma em nitrogênio. Porque toda vez que emite uma partícula beta, um nêutron se transforma em próton. Isso vale para todos os elementos que emitem uma partícula beta.
Então, quando emite uma partícula alfa, vão embora 2 prótons e vão embora 2 nêutrons. Quando emite uma partícula beta, a partícula beta sai. E dentro daquela estrutura, um nêutron vira próton. E ele, que se chamava carbono 14, agora vira nitrogênio. Percebeu? Porque ele tinha 6 prótons, era carbono. Quando um nêutron virou próton, ele ficou com 7 prótons. Quem tem 7 prótons é o nitrogênio. Ouça isso 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes. Daqui a pouco você vai entender. Isso vale para todos os elementos. Schmidt alfa, vão embora 2 prótons e 2 nêutrons de cada vez. Schmidt beta, beta sai, que nada mais é do que um elétron, e aí um nêutron vira próton. E quando um nêutron vira próton, o produto que tinha X prótons fica com mais um. Quando ele fica com mais um, o nome dele também muda. Por isso que o césio 137 emite uma partícula beta, e aí um nêutron do césio vira próton. E o césio, que era 55, fica com 56. Quem tem 56 prótons não é mais o césio, agora é o bário. Por isso que o césio 137, de 30 em 30 anos, a metade se transforma em bário. Ah, entendi. Para o césio virar bário, ele emite uma partícula beta, um nêutron vira próton, e o césio, que tinha o peso atômico de 55, agora fica com 56. Como ele fica com 56, na tabela periódica, quem tem 56 é o bário, não é mais o césio. Mas, curiosamente, quando você olha o bário é bário 56, mas tem 137 na sua massa atômica. Percebeu? Se você está enrolado, vai lá na tabela periódica e dá uma olhadinha. Se Deus quiser, cruza os dedos, isso não vai cair na prova, tá? Mas se cair, você pode acertar. Então vamos lá, componente da partícula beta já foi também. Aí eu fiz um esqueminha para você aqui, olha lá. Olha o carbono 14, houve o decaimento, saiu uma partícula beta, o nêutron se transformou em próton, e o que era carbono 14 voltou a ser o nitrogênio. Isso ocorre de 5.730 anos em 5.730 anos. Lembra do carbono 14? Vai dar uma olhada na aula anterior. Aí eu botei aqui esse esqueminha dos elementos radioativos, você já viu isso na aula anterior, tá? Só botei aí para você olhar. Aí botei esse esqueminha aqui agora com o césio, só que o césio se transforma em bário, tá? Porque emite uma partícula beta, tá? Continuando, vamos lá. Estou mostrando os núcleos estáveis e os instáveis. Eles emitem partícula alfa ou emitem partícula beta. Professor, e se ele emitir uma radiação gama? A radiação gama não muda nada nele. Só muda alguma coisa nele se ele emitir partícula alfa ou se ele emitir partícula beta. Aí muda alguma coisa. Mas se emitir radiação gama, ele só fica emitindo radiação gama enquanto ele durar. Enquanto ele existir, tome radiação gama em cima. Por isso o perigo da pessoa que está contaminada é que a radiação gama está em cima dele 24 horas por dia. E acaba destruindo as estruturas dele. Essa é uma aula comprida, é uma aula grande, mas você tenha paciência, leia de novo, ouça de novo, que você acaba entendendo. Ok? Vamos lá. Botei o esquema para você aí novamente. Olha lá. Agora é aquele mesmo esquema do carbono. Só que agora, em vez de ser carbono 14, é o césio 137. Mas ele vai emitir também uma partícula beta, igualzinho aconteceu com o carbono. Só que na hora que o carbono 14 se transforma em nitrogênio, agora o césio 137 vai se transformar em bário. Simplesmente isso. E a diferença é que a meia-vida do césio 137
é de 30 em 30 anos. Ou seja, aquele acidente que houve lá em Goiânia, onde houve aquele achado daquele equipamento de raio-x que foi encontrado e que a família levou para casa aquele produto radioativo e não sabia, todo aquele material contaminado foi colocado em alguns latões forrados com concreto, é o que eles contam. Esse material foi enterrado em algum lugar também revestido por concreto, e de 30 em 30 anos, a quantidade de radiação vai sendo reduzida à metade. Agora você imagina como é que deve estar aquela terra em volta do lugar onde foram sepultados os tonéis com aquele material radioativo que foi utilizado naquela operação de eliminação dos depósitos radioativos do Césio-137. Segundo as informações oficiais, está tudo sob controle, ok? Mas as pessoas que tiveram contato com aquele material morreram. Pronto? Vamos seguir em frente. Olha lá esse esqueminha. Esse esqueminha fala mais alto que tudo. Você está vendo lá a medula óssea vermelha produzindo as células do sangue. Como essa imagem aí não está muito rica, eu botei essa aqui, ó. Olha lá. O hemocitoblasto. Hemo é sangue. Cito é célula. Blasto é formador. O hemocitoblasto é o formador das células do sangue. Aí ele dá uma linhagem básica. Essa linhagem básica dá os glóbulos vermelhos, eritrócitos. Dá os leucócitos e dá os trombócitos ou plaquetas. Gente, a radiação gama, ela entra e vai afetar diretamente o hemocitoblasto. Se essa radiação gama fica atuando durante um tempo muito grande, a medula óssea para de produzir os hemocitoblastos. E aí começa a haver uma anemia progressiva, uma perda de glóbulos brancos progressiva e o desaparecimento das plaquetas progressivamente. Aí você tem infecções, você tem anemia, você tem sangue que não coagula, hemorragias espalhadas pelo corpo, e em pouco tempo essa pessoa morre, porque não tem como você tirar a radiação que já entrou, que já causou dano. Por isso, se uma pessoa fica exposta à radiação e vai embora, acabou o tempo que ela fica irradiada. Mas se por acaso ela ingere ou injetam nele o elemento radioativo, onde ele for, o elemento radioativo vai com ele e fica mantendo aquela irradiação permanente. Por isso, aquelas pessoas que apenas tocaram no Césio-137, depois se lavaram, foram irradiadas. Mas aquelas pessoas que levaram a mão à boca, ou que comeram alguma coisa, ou que engoliram, ou que respiraram aquele material, agora aquele material está dentro delas. E onde quer que elas passem, onde quer que elas se dirijam, aquele material está dentro dela. Por isso a contaminação é muitas vezes mais grave do que a simples irradiação. Questão de prova. Toda vez que tem contaminação, tem irradiação. Mas às vezes só tem irradiação, não tem contaminação. Aquele camarada que trabalha no serviço de raio-x, ele fica lá exposto à radiação o tempo que ele trabalha lá dentro. Ele está sendo irradiado. Se ele fica trabalhando muito tempo, não tira férias, não tira folga e trabalha em 2, 3 empregos,
ele pode começar a ter as chamadas úlceras de Röntgen, mas por irradiação. Ele pode até perder um dedo, pode até perder a mão, mas ele não está irradiado constantemente lá dentro, porque ele não está contaminado. Questão de prova, contaminação é sempre seguida de radiação. Mas eu posso estar irradiado e não estar contaminado. Para te dar uma ideia como é que a radiação gama é poderosa, todo material cirúrgico é esterilizado com radiação gama. Que a radiação gama passa pelo material, seja lá de metal, seja lá do que for, elimina todos os micróbios e bactérias que existam por ali, porque ela liquida aquele material todo e aquele material está limpo, ele não está contaminado, ele foi apenas irradiado. E o produto irradiado, ele não transmite a radiação, ele só foi irradiado, ele está esterilizado. Não há formas vivas em cima daquele material que foi irradiado com a finalidade de esterilizar. Percebeu? Ah, professor, então quando eu bato uma chapa de raio-x, eu fico... Não, você não fica esterilizado. A quantidade de radiação que você recebe durante a chapa de raio-x é insignificante. Quem corre algum risco é quem trabalha no laboratório de raio-x. Quem corre algum risco é quem trabalha com o elemento radioativo, porque ele fica sendo irradiado continuadamente e, às vezes, ele fica contaminado. Entendeu isso? Então, vamos lá. Nós trabalhamos no Césio 137 e uma curiosidade é que quando nós chegamos lá no hospital para fazer as autópsias, nós tivemos que forrar todo o ambiente, todo o equipamento, todo o objeto, tudo que tem dentro do laboratório tem que ser coberto, porque senão as paredes vão ter que ser destruídas. Tudo que está colocado aí depois tem que ser envelopado, lacrado e colocado em latões de concreto, porque eles continuam contaminados e continuam irradiando. Então fizemos isso, tudo estava pronto, as salas todas prontas, e aí começaram as autópsias. Quando começamos as autópsias, a gente ficou com medo, claro. Estava eu, estava a doutora Silérgia, estava o Orlando, estava uma opção de gente ali que trabalhamos nisso, e a primeira coisa que nós fizemos foi usar o contador Geiger, e o contador Geiger ele estava lá para medir a quantidade de radiação que aquele cadáver estava eliminando. Porque antes de eu começar a autópsia, eu precisava saber a quantidade de radiação que aquele cadáver está eliminando. Que conforme a quantidade de irradiação, o tempo que a gente pode ficar ali, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e aí tem que entrar outra equipe. Você não pode ficar ali tempo exagerado, porque o cadáver estaria irradiando. Por isso, antes de começar as autópsias, a gente mede a quantidade de radiação que está saindo do cadáver. Alguns morreram porque estavam simplesmente irradiados. Não estavam contaminados. Quem estava irradiado e morreu, não está irradiando mais nada. Mas quem morreu e estava contaminado, ele continua irradiando. E a gente que está trabalhando ali, a gente correria o risco de ficar contaminado também. E aquela roupa ali, ela nos protege contra a entrada das partículas alfa. Protege contra a entrada das partículas beta. Mas não protege contra a entrada da radiação gama. Por isso, o cadáver que estivesse contaminado, ele está soltando radiação gama. Aí a gente tem que medir para ver se dá para ficar ali durante um tempo maior ou um tempo menor. Você há de convir que um medinho, cada vez que aquele aparelhinho fazia...
a gente olhava para cima e pedia ajuda lá de cima, ok? Então vamos lá ver como é que ficou esse resto aqui. Aí nós fomos fazendo os exames, chegamos lá, feitas as medidas, sempre o contador Geiger para dizer quanto é que tinha de radiação cada lugar que ia ser examinado. Aí a gente chegou ali e começou a fazer as autópsias. Normalmente, observa, completamente protegido das partículas alfa e das partículas beta. Mas não estamos protegidos da radiação gama. Se o cadáver não está contaminado, não tem mais radiação gama. Mas se o cadáver está contaminado, ele está eliminando radiação gama. Percebeu? Bom, uma das coisas interessantes para a parte médica é que logo no começo as pessoas apareceram, quem manuseou a substância durante muito tempo, começou a apresentar as queimaduras da radiodermite. Então você vê, isso aí é como se fosse uma queimadura com líquido fervente, é como se fosse uma queimadura por vapores superaquecidos. Só que quem está fazendo isso é a radiação beta. As partículas beta estão fazendo essas lesões. Aí já passou pela fase de eritema, já está na fase das flictenas, queimaduras de segundo grau. Aí essa mão com radiodermite, ela foi evoluindo. Ela foi evoluindo, né? E você repara que aquilo que era uma simples flictena já começa a necrosar, começa a ter formação de crostas, formação de úlceras. E aí a coisa vai se agravando de tal maneira que chega uma hora que a única solução que tem é a amputação. Então você está vendo a sequência, como é que começa? Começa lá com uma radiodermite, da radiodermite você vem a radiodermite se agravando cada vez mais, aí você tem as ulcerações e aí no final você tem a amputação. Às vezes você consegue salvar a pessoa, perde o membro. Agora, se a pessoa está contaminada, você simplesmente só está retardando o momento da morte. E às vezes a coisa mais simples, o que você tem é uma úlcera localizada. Cuidado, isso aí não é a úlcera de Röntgen. A úlcera de Röntgen é para profissionais que trabalham com raio-x. Esse nome é específico para esse tipo de lesão. Mas isso aí é uma lesão que também acontece com radiação, só que não se chama úlcera de Röntgen, ok? Pronto, é com isso aí que você vai ficar. Eu deixei um esquema aqui da tabela periódica, se você tiver curiosidade, faça uma para você aprender. E estou lembrando aqui que na vida em hora 13, a gente entra na parte mais prática, a parte que você começa a ver acontecer. A energia física mecânica, aquela em que as lesões exigem participação do movimento. Fórmula da energia cinética da física newtoniana. Massa, velocidade ao quadrado, tudo isso sobre 2. Veja bem, o assunto é complicado, mas não é impossível de você entender. O que você vai compreender? Radiação ionizante forma íons dentro do seu corpo. E aí é imprevisível o que pode acontecer. Se você está irradiado e foi um instante só, como bate um raio-x, como faz uma tomografia, nada vai acontecer. Mas se você está contaminado e a irradiação fica permanente, a gravidade é extremamente grande e a morte provavelmente vai acontecer. Foi o que aconteceu com todas aquelas pessoas que ficaram expostas à radiação das bombas de Hiroshima, Nagasaki, que ficaram expostas à radiação lá de Chernobyl, que ficaram expostas à radiação de Fukushima. Quem ficou ali naquela área onde o material está contaminado, ficou sendo irradiada em grande quantidade e às vezes contaminada. É claro que os órgãos federais dizem
está tudo sob controle. Tá? Se você tiver um tempinho, passe ali por Angra dos Reis, dá uma olhada nas nossas usinas nucleares e, de repente, você fica mais tranquilo com aquela casa que você tem ali nas proximidades. Ok? Grande abraço, até a próxima videoaula.